Tá, eu vou te contar uma coisa que eu queria sua avaliação, tá? Sim. O que acontece? A gente já recebeu e-mails aqui, ó, mas ó, fala para seus amigos militares, não precisa vir atrás, a gente não viu nada. Não, fica tranquilo. Se não for Tá. da CIA, você tá tudo ok. A gente recebeu, eu recebi uma série de e-mails uma vez, Uhum. de uma pessoa, né, que se apresentou no e-mail, mas eu não sei de nada, tá, gente? Eu só tô falando aqui, mas eu não sei de nada. Ele disse que ele era um militar da ativa Uhum. e que ele tinha acesso aos arquivos. Uhum. E aí ele falou lá o nome da agência que ele estava alocado, que eu não lembro agora. Eu não sei se era a BIM ou era Comar alguma coisa. Uhum. Eu não lembro agora, tem algum A tempo. BIM é uma agência civil. Apesar de trabalhar com inteligência, é uma agência civil, que tem alguns militares, porque a inteligência nasce dentro das Forças Armadas, mas é uma entidade civil. Comar é um comando da aeronáutica. Uhum. Então, tem a ver. O assunto está robusto, está alicerçado. Eu lembro, eu acho que era SENDOC, alguma coisa assim. SENDOC, de algum Comar alguma coisa. Uhum. Alguma coisa assim. E aí ele falou que ele cuidava de arquivos e que ele, por curiosidade, resolveu olhar alguns arquivos lá confidenciais e tal. E aí ele relatou que viu várias coisas lá, registros de radar, Sim. perseguição de objetos por aeronaves, casos de luzes que queimaram pessoas. Sim. Forças que atiraram contra luzes que estavam no chão, alguma coisa nesse sentido. Ele relatou várias coisas lá, enfim, mas assim, né? Daí, obviamente, eu até perguntei, você poderia nos enviar alguma coisa? Né? Mas assim, eu nem falei isso, nem não falei nada disso. E aí dele até respondeu meio, falou, olha, tudo que eu tô falando foi o que eu pude ler, mas assim, eu não posso fazer foto de nada, e eu não posso também provar o que eu tô falando, mas eu só tô te falando, e também nem quero aparecer, não quero dar meu nome, não quero nada, mas eu só tô te falando porque tem. Uhum. Tem lá, saibam que tem, Uhum. né? Que eu vi, mas assim, não vou trazer nada, não vou provar nada, vocês nunca vão saber meu nome, era um e-mail com um nome qualquer lá e tal. E aí, assim, colocou vários relatos, lá, meio que um pouco dessas coisas que a gente já conhece. Você acha que os arquivos militares que a gente tem no Brasil, eles são ricos o suficiente para talvez, mas serem usados como uma prova desses contatos, então, alienígenas? Qual a sua avaliação sobre isso? O que você acha que tem lá? Bem, você citou aí pelos e-mail recebido, dois assuntos bem característicos. Um, você falou com marcas de raios ou de luzes nas pessoas. Esse é o chupa-chupa, que é característico da cidade de Colares, que é a verdadeira Operação Prato. Uhum. Isso tem jornais falando sobre isso, da época. Isso tem médicos de hospitais que confirmam isso pessoalmente. Isso não é nenhum segredo, né? Esse já veio à tona há muito tempo. Agora, saber dos detalhes a qual os militares tiveram acesso, porque quem foi lá foi a Força Aérea. Que detalhes eles tiveram e que documentos produziram é mais difícil. Então, pode ser uma pessoa qualquer se passando por um militar, viu esses casos, sabe que são robustos e fala que viu. Isso é uma das linhas de ação. O militar, ele sempre trabalha com várias linhas de ação. A gente aqui não vai bater o martelo da existência do extraterrestre, até porque tem vídeos do governo americano de UAPs aparecendo para lá e para cá, são 3 ou 4 vídeos robustos de imagens de porta-aviões, imagens de caças, e até agora não bateram o martelo sobre o assunto. Então não vai ser a gente, né? Então é botar as LAs, fazer uma análise. Eu gosto muito de dizer sobre isso, porque quando você tem várias LAs, você tem o poder de pegar essas LAs, que são linhas de ação, e fazer uma autoanálise. O que você, com toda a construção, todo o seu conhecimento adquirido, né, na sua vida, o que você acha disso?
qual foi o resultado da sua análise, vendo todos esses casos, né? É isso que é interessante. É isso que vai nos elevar a chegar perto da verdade. Não é colocando culpa nos militares, né? Sei que, né, desde Roswell para cá os militares não gostam de falar muito do assunto, mas desse inteirinho agora, dos últimos 2, 3 anos, acho que tem bastante material, né, vindo dos militares. Então há uma guinada sobre o assunto. Mas voltando à sua pergunta sobre a papelada, salvaguardar. Qualquer documento que seja classificado confidencial não existe mais, tá? Hoje em dia só existe secreto ou ostensivo. Você pode ser, se é ostensivo, todos podem ter acesso com devido respeito. Um cara da cozinha, ele vai ler sobre mísseis? Não, porque apesar de ser ostensivo, não é da área dele. Então os militares também tratam os assuntos ostensivos dessa maneira. Vamos falar de podcast. Vocês dois, mais do que ninguém, podem falar muito bem sobre podcast. Então os assuntos são seccionados, mesmo sendo ostensivos, que não tem segredo nenhum. Existia essa classificação de confidencial, não existe mais, pelo menos na Marinha não existe mais, mas eu acho que é para as 3 forças. Então tem o secreto. Quando você estabelece que o documento é secreto, pouquíssimas pessoas têm acesso. Esse acesso, além de restrito, é muito reduzido. Muito, dentro da própria força. Como é que seria, então? Teria que ser alguém... Geralmente, alguém... Algum arquivista, digamos assim. O arquivista, ele trata só do assunto. Talvez ele tenha um pedacinho da verdade. Uhum. É assim que agem as forças de as agências de inteligência. A gente divide o assunto. Vou te dar um exemplo de pizza. Eu vou te dar um pedaço de pepperoni, vou te dar um pedaço de mussarela e eu fico com um pedaço da massa. Eu sei de massa, você sabe de pepperoni e ele sabe de queijo. Mas a gente não sabe que isso vai ser uma pizza. Então, essa é a jogada que quem detém esses conhecimentos usa para que não fique o assunto sendo volátil o tempo todo, para que todos fiquem almejando saber o que não devem saber, né? Porque assuntos secretos, poucas pessoas têm que ter acesso. Tá, e assim, o que aconteceria, então, se algum militar da ativa que tivesse acesso a esses documentos... E vazasse. O que aconteceria com a essa punição exemplar, que não seria diferente, né, de qualquer outra... Claro que as punições são relativas a cada caso, mas seria uma punição exemplar como uma punição exemplar de quem roubou uma munição, de quem chegou atrasado, sem justo motivo. Então as punições são exemplares a cada ato. E cada ato tem sua punição. Isso aí é o comando que decide, né? Tá, então... Tem um regulamento, né, que é seguido, muito bem especificado, né, para que você seja enquadrado como as leis aqui fora um pouco mais rígidas lá dentro, né? Que todo mundo sabe que as Forças Armadas são muito mais rígidas que o mundo civil. Então você é enquadrado naquilo e é punido. No caso de vazar documentos secretos, bem, a punição não seria muito agradável, não. Então, o sujeito que resolvesse, então, falar, cara, eu vi documentos lá, quero revelar para o mundo, minha contribuição para o mundo. Se ele fizesse e se fosse pego, a vida dele acabou. Exato. Vida militar, sim. Não, mas digamos, vai ser preso, punido, vai perder tudo, vai perder a aposentadoria, renda, perde tudo. Exatamente. Porque é uma coisa cíclica, né? Primeiro você é punido, aí depois vai ser avaliado. Pô, mas ele está sendo avaliado e foi punido. Então é como uma mancha, né? E aí tudo isso você vai carregar até você ser expulso, porque no caso de vazamento de documento ultra secreto, é cadeia, expulsão, a bem da disciplina, né? Existem documentos que regem toda essa atitude. E você não vai ser coisa boa, não. Com certeza não vai ser coisa boa. Porque como eu disse, quando você falta sem justo motivo, você vai tomar uma punição. Claro, muito menor, mas exemplar, para que não se aconteça mais chegar atrasado sem justo motivo. Eu acho que é interessante a gente contextualizar isso, né? Porque
a gente sempre fica sonhando que alguma hora vai vazar alguma coisa. Os Estados Unidos tornou meio público e o negócio está tão latente. Aí entra, eu gosto de falar sobre isso porque envolve política, não é política como ela é travada, mas a política de como ela acontece. Existe um documento nos Estados Unidos chamado FOIA, que é o documento da Lei de Informação. É uma sigla para falar que você tem o direito de saber tudo. Você faz um pedido de papel e manda. Com o tempo, eles têm que responder a você. É um país, é uma nação tão livre que não interessa qual seja o assunto, eles têm que dar explicação. É a Lei de Acesso à Informação, que está começando a se irradiar para os outros países. A gente já está começando a viver alguma coisa parecida, mas lá é muito sério. E é por causa dessa lei FOIA que os documentos estão sendo vazados, porque está tendo reunião no Congresso sobre o assunto, senão nunca seria falado sobre o assunto, entendeu? Então agora você pode ver senadores sentados no Congresso americano com um cara que é o oficial da inteligência, mas isso, ele tem que responder, ele não vai poder mentir ali. Então isso mostra que está começando a se abrir. A brecha foi feita, né? E com essa brecha vai se chegar em algum lugar. Pode se almejar que se chegue à verdade, mas dizer assim categoricamente se vai chegar à verdade ou não aí é outra história, né? Muito difícil. Você não acha que esse caso, vamos falar um pouco dos Estados Unidos então, desses arquivos que foram revelados, você não acha que isso aí é uma liberação calculada? Eles estão liberando exatamente aquilo que eles querem com uma intenção digamos que tem uma agenda por trás disso. Perfeito. A gente gosta, nessa área, existe, né, na inteligência, existe uma coisa chamada contra-informação. Uhum. A gente fala aqui que o canal de vocês é maravilhoso. E quando eu chegar ali embaixo, eu paro no bar e falo, pô, cara, é maravilhoso, mas não é tão assim não, e tal. Então você botar gotas de veneno numa bacia d'água não vai fazer muito efeito nas primeiras goladas da água, mas depois que passar um tempo e eu botar muitas gotas de veneno, você vai se envenenar. O veneno vai se diluir, a quantidade em mililitros do veneno vai alcançar uma coisa que é plausível você se envenenar pelaquela quantidade de água, e isso chama-se contra-informação. O que é isso? Eu falo a verdade com pitadas de mentira, isso torna-se confuso. Deixa as pessoas, mas não é. Então, muitas das coisas, o projeto Livro Azul mostra isso, né? Blue Book, do Heineken, do grande cientista Alan Heineken, que ele faz isso. Contrataram um cara e falou, você vai descobrir a verdade, e a gente vai botar tudo isso no livro e vai divulgar para a mídia, pô. A gente vai divulgar para a população. Só que mal ele sabia que estava sendo usado como cientista para provar exatamente o contrário. Foi feito para isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como você falou, essa é uma nova linha de ação, como você mesmo disse, a contra-informação. O que é isso? É você tornar confuso o assunto, misturar mentiras com verdades, até a população já... Isso faz cair na descrença. Pensava que era verdade, mas é... Um exemplo, muito interessante que teve, foi do balão. Os Estados Unidos vai decolar com um avião agora para derrubar um OVNI. Passou em todos os jornais isso. Uhum. Derrubou, era um balão. Então faz a pessoa, não era OVNI, era um balão. Isso é proposital. Dentro da comunidade de inteligência, você dá essas doses de verdade, depois você vai e solta uma mentira. Aí cai em descrença de novo. Então é muito interessante essa pergunta que você fez. Pode ser uma agenda? Claro que pode. Essa teoria é completamente plausível dentro do que a gente entende, né, de informação. Uhum. A informação é tão valiosa que se você conseguir distorcê-la, manipulá-la, você é dono da verdade o tempo todo. E é o que parece que acontece. A gente não pode afirmar, mas é o que parece muito que acontece. Ou é praticamente tudo que acontece é uma informação distorcida, né? E tudo tem um objetivo por trás, manipulatório, para controlar você, não é? A gente está aqui para quebrar aí
essas prisões, esses cadeados Perfeito. da sua mente, da sua alma.